A paz do Senhor Jesus, imitadores de Cristo, eu sou Pedro e hoje estamos aqui para ler mais um capítulo do livro O Amor Mais Louco da História de David Leonardo e creio que vai ser bênção para as nossas vidas. Capítulo 1, Cegueira. Dizem que o pior tipo de cegueira é a mental, porque não nos permite reconhecer o que está bem diante dos nossos olhos. Quando se instala, delata a falta de visão e o estado de inércia que se encontram aquelas cujas mentes estão fechadas. Com isso, a menos que deixemos espaço para o conforto vindo de uma constante renovação de nossa mente, padrões de pensamentos e perspectivas, a tendência é continuarmos cegos. Cegos que veem, mas mesmo vendo, não veem. O próprio Jesus, nos evangelhos, ensinava a respeito desse tipo de cegueira, comunicando-se inclusive por meio de parábolas. Mateus capítulo 13, versículo do 13 ao 15. Porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecham seus olhos, para que não os vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. A cegueira sucede de um coração endurecido, um coração que aos poucos passa a se embriagar com pequenas doses de egoísmo, ganância e outros tipos de hedonismo e uma busca disfuncional por autossatisfação. A situação que, sem freio, pode se tornar um estilo de vida. Talvez uma das maiores diferenças entre cristãos e não cristãos seja na capacidade de enxergar com os olhos espirituais e não apenas carnais, o que definitivamente não quer dizer que só porque uma pessoa diz seguir Jesus, ela terá os olhos espirituais apurados. Tudo depende do relacionamento com ele. Qualquer pessoa, mesmo dentro da igreja, é suscetível a estar debaixo do jugo da cegueira. Aliás, muitos têm caído no erro de pensar que, por frequentarem a igreja, são mais esclarecidos espiritualmente e, por isso, de alguma forma, são melhores ou superiores aos outros. E esse talvez seja um dos estágios mais avançados da cegueira espiritual. É por esse motivo que a renovação da nossa mente é tão essencial em nossa caminhada cristã, porque o fato de estarmos em pé não quer dizer que nunca iremos cair. A Bíblia é recheada de narrativas que ilustram a cegueira dos olhos e mentes de muitas pessoas, mas talvez nenhuma delas seja como a de Mateus 27, versos 3 a 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Essa talvez seja a pior história da Bíblia. Isso porque aponta a trajetória de alguém que Jesus amou e cuidou durante 3 anos e que, por fim, destroçou tudo o que havia construído graças a uma traição. A traição é sempre dolorida e não simplesmente pela consequência final que acaba gerando, mas porque desenvolve, através de episódios repetidos de mentira, em que aquilo que se estava sendo feito é escondido, forjando uma comunhão que já não existia mais. Assim como qualquer pessoa, desde sempre aprendi a não gostar da figura de Judas. O seu nome por si só é sinônimo popular de deslealdade e falta de caráter em qualquer lugar do mundo. Não importa qual seja a sua religião ou crença, todo mundo sabe que chamar alguém de Judas é o mesmo que apelidar essa pessoa de falsa, traidora, fofoqueira, covarde ou inimiga. Judas não é um nome, mas uma acusação. Com certeza, depois de Satanás, Judas é a pessoa que mais temos propensão a odiar na Bíblia.
Afinal, ele foi o discípulo que de uma só vez conseguiu trair o seu melhor amigo, mestre e filho de Deus. E ainda por cima, por dinheiro. Isso faz com que seja praticamente impossível desenharmos uma boa imagem dele, ou desejarmos de alguma forma nos relacionar com essa imagem, já que aquilo que fez no final descreditou completamente tudo de correto que tinha feito no começo. Judas pode até ter sido um bom discípulo durante o tempo que andou com Jesus, mas ninguém nunca soube porque na noite em que o entregou à morte, ele desvalidou todas as suas boas obras. A sua traição se tornou o único legado. Isso nos prova que não seremos lembrados pela forma como começamos, e sim como terminamos. O fim de Judas foi terrível, não apenas por causa da sua morte, mas porque ele, ao final de tudo, percebeu que não precisava de dinheiro, ele precisava de Jesus. Mesmo depois de tantos anos andando dia e noite com o Mestre, ele ainda não havia entendido que aquele amor da forma correta. Por isso, ainda que em certa altura tivesse se arrependido, ele não sabia o que fazer com aquele arrependimento por não haver entendido o amor por trás de Jesus. Ele andou com o amado, mas não o amou. Andou com a graça, mas preferiu a desgraça. Andou com aquele que era a porta, mas preferiu não entrar por ela. Muitas vezes, pelas coisas que passamos na vida, temos dificuldade de nos sentirmos amados e entender o quão efetivo o amor pode ser em nossa jornada, ainda mais quando nos referimos ao amor de Deus. Porém, quando estamos cegos, além da ausência da visão, perdemos também a percepção das coisas, o que nos faz olhar para a nossa realidade e não conseguir ver o que precisamos, e sim apenas o que queremos. A cegueira nos confunde e coloca os nossos olhos nas coisas erradas. Então passamos a buscar descontroladamente os nossos desejos e não aquilo que verdadeiramente temos necessidade. O que precisamos de fato é sermos amados, ainda que não queiramos admitir. Apenas o amor é capaz de nos oferecer o que precisamos e não o que queremos. É preciso coragem para amar de verdade, porque isso implicará diversas vezes em dar e receber aquilo que nem nós nem o outro gostaríamos. Não porque damos algo ruim, mas porque oferecemos o que o outro realmente precisa e vice-versa. Quando penso nisso, sempre me lembro da minha mãe. Na época em que eu era pequeno e queria comer besteiras no café da manhã, almoço e jantar, ela não permitia e ainda por cima enchia o meu prato com brócolis, arroz e feijão. Ela fazia isso porque sabia que apesar do meu desejo de querer comer besteiras, o que eu precisava era de uma alimentação balanceada e saudável. Isso é amor. Imagine se ela tivesse me deixado comer tranqueiras em todas as refeições. Talvez hoje eu estivesse com problemas graves de saúde, ou nem mesmo estivesse aqui. Mas essa é a beleza do amor. Ele não é imediatista, ele enxerga a longo prazo e por isso tem sossego em entregar o que é necessário, e não o que trará um prazer e alívio imediato. É dessa forma que Deus nos ama. O problema é que a cegueira também tem memória curta. Por causa da obsessão por desejos instantâneos, os cegos acabam enxergando vantagens em qualquer troca, desde que recebam o que para eles irá satisfazê-los. Esse é Judas. No final das contas, por causa da cegueira, Judas havia esquecido a quantidade de amor que havia recebido de Jesus e que ainda estava disponível para ele. Trocou tudo por moedas. Isso quer dizer que, às vezes, a estratégia do inimigo não será fazê-lo pensar que o amor de Deus por você não existe, mas fazê-lo acreditar que existem coisas mais importantes e melhores para você, coisas que podem suprir essa carência. O que Satanás fez foi enganar Judas para que ele pensasse que precisava de amor, sendo que o que ele precisava era reconhecer o amor que já estava recebendo. Porque se tivesse feito isso,
o diabo não teria legitimidade para agir nele e através dele. A palavra nos diz, no momento em que Jesus foi condenado, Judas percebeu o que havia feito. Esse foi o gatilho que fez entender a dimensão da sua escolha. Contudo, a Bíblia relata que ele, ao ver Jesus sendo condenado, arrependeu-se e decidiu devolver as moedas. O arrependimento trouxe cura para a cegueira de Judas, e naquele momento ele finalmente conseguiu enxergar não o preço, mas o valor da vida de Jesus. A impressão que eu tenho é que nós, seres humanos, precisamos de uma queda fatal para percebermos que estamos caminhando errado. E como se estivéssemos em uma estrada, indo em uma direção a um precipício, e todos ao nosso redor disseram: "Ei, não vá para esse caminho, você irá cair." E nós, mesmo não conhecendo aquela estrada, disséssemos: não se preocupe, está tudo bem." Foi isso que aconteceu com Judas. Ele estava traindo Jesus e todos à sua volta estavam dizendo: "Judas, não faça isso." Até mesmo o próprio Jesus alertou: "Alguém irá me trair." E Judas perguntou: "Por acaso sou eu?" Ele não estava somente insistindo no erro, ele estava cego. A cegueira é sutil, começa devagar, é silenciosa e parece não deixar rastros. Ela tem início com a nossa perda de foco e se desenvolve toda vez que nos confortamos com a falta de clareza e definição em nossas vidas. Quando permanecemos passivos ao fato de que não temos tanta nitidez sobre nossa identidade, propósito, relacionamentos, sonhos, fraquezas, dons e, o mais importante, a nossa revelação sobre quem Deus é para nós, estamos pouco a pouco nos acostumando a viver em meio à escuridão da ignorância. De capa a capa, a Bíblia constantemente nos alerta sobre o perigo de vivermos sem visão e conhecimento. Onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29:18. Porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Mateus 15:14. Hoje, muitas pessoas têm experimentado uma vida infeliz e sem esperança. E quando lhes perguntamos: "Como você está?", muitos respondem: "Está tudo bem." A cegueira funciona assim. Todos percebem que existe algo errado, menos aquele que está cego, porque ele pensa conhecer o que está dentro de si e o que está diante dos seus olhos. É como alguém que tem bafo. Dizem que quem tem bafo não sabe, o que é bem verdade. Alguns que estão por perto até alertam, mas outros se contentam em fazer caras e bocas, sem ter coragem de dizer o porquê. Esse é o problema. Quando todos percebem, menos os que estão cegos. Muitos ficam tão preocupados com os erros e as questões dos outros que esquecem de olhar para si mesmos. Isso, combinado com a falta de renovação da mente e a falta de relacionamento com Cristo, pode ser mortal. Uma vez que a trava se instala em nossos olhos, se não for impedida, a tendência é o seu desenvolvimento desenfreado. Judas teve a oportunidade de se arrepender e voltar atrás, mas apesar das muitas chances, ele estava cego. É triste lidar com pessoas que se encontram nesse estado. Há alguns meses eu estava ministrando em uma cidade no Brasil e me lembro de um jovem que me procurou dizendo: "Pastor David, conheci o senhor no ano passado após uma ministração aqui. Lembra de mim?" Eu olhei para ele e com sinceridade respondi: "Não, eu não lembro." Mas ele insistiu: "Eu era barbudão e agora estou com a barba mais baixinha. O senhor não lembra?" "Não lembro." "Mas por quê?" perguntei. O jovem então me disse: "Quando o senhor esteve aqui, em um domingo do ano passado, eu tinha sido diagnosticado com câncer no abdômen de 27 centímetros. Na segunda-feira seguinte àquele culto, eu iria fazer a cirurgia para retirar o tumor e já começar a quimioterapia. Mas o que eu não contei é que naquele domingo eu aceitei a Jesus como Salvador na minha vida e me lembro que procurei o Senhor no final e pedi para que orasse por mim
porque a fé de que Jesus podia me curar a ponto de não ter nada na cirurgia no dia seguinte. Então, o Senhor orou por mim e aquilo fortaleceu a minha fé, e quando acordei na mesa de cirurgia na segunda-feira, depois de 6 horas, todos os médicos estavam à minha volta dizendo: "Uau, aqui no exame diz que você tem um tumor de 27 centímetros, mas quando nós te abrimos, não tinha absolutamente nada." E eles continuaram: "Olha, nós tivemos que tirar o seu apêndice para justificar a anestesia e a abertura, mas só porque tínhamos que fazer alguma coisa mesmo, porque você não tem câncer." Assim que aquele jovem terminou de contar a história, eu o abracei e comecei a chorar, glorificando a Deus. Nós servimos a um Deus que ainda faz milagres extraordinários. Entretanto, naquele mesmo dia, no momento em que estava descendo do púlpito, uma mãe me procurou dizendo: "Pastor, a minha filha trouxe uma amiga para o culto e ela está com câncer." Com o coração cheio de fé, mal deixei aquela mulher terminar e respondi: "O que? Eu vou orar por ela e ela será curada." Extremamente alegre, eu me dirigi à moça, contei a história de cura que aquele jovem tinha recebido de Jesus, mas assim que posicionei para orar por ela, senti um peso muito grande no meu coração. Então disse: "Filha, eu preciso te perguntar, você já aceitou a Cristo como o Salvador da sua vida? Você já o reconheceu como o Senhor e Salvador da sua vida?" E ela respondeu: "Não." Rapidamente esbocei um sorriso e continuei: "Então, essa é a oportunidade que você tem." Fiz o convite e expliquei-lhe a respeito do plano de salvação, porque quando lhe perguntei se ela gostaria de aceitá-lo, ela disse não. Eu mal podia acreditar como estava impotente diante daquela situação. Aquela menina estava com câncer e havia acabado de ouvir uma história sobre um jovem que havia sido curado por Jesus da mesma enfermidade. E mesmo assim ela respondeu: "Eu não quero esse Deus que cura as pessoas do câncer. Eu prefiro o câncer a ter que abandonar o que eu estou fazendo. Pastor, eu não estou disposta a abrir mão das festas, dos amigos, de tudo que eu vivo. Eu não estou disposta." Naquele instante, a única coisa que eu me lembro é de ter fechado os meus olhos e orado: "Senhor, a tua misericórdia alcance essa menina e que a tua vontade seja soberana em nome de Jesus." Aquilo dilacerou o meu coração, porque a nossa racionalidade nos faz pensar no que vem após um câncer que não é curado. Não que esse seja o meu desejo, é evidente que não, mas a lógica é que poucos dias mais tarde aquela menina poderia estar dentro de um hospital em estágio terminal e ela chamaria alguém, provavelmente um pastor, e pediria: "Por favor, olhe por mim, eu me arrependi." Sabe o que é isso? Judas. Essa é exatamente a postura de Judas. Quando tudo acabou, Satanás abriu os olhos dele e disse: olha o que você fez." Eu não sei o que o diabo contou para ele, fazendo-o pensar que Jesus não seria condenado a partir da traição. Mas assim que a venda foi tirada, ele olhou para Jesus e percebeu: o que foi que eu fiz com o meu amado? A Bíblia nos relata que assim que se deu conta, pegou as 30 moedas de prata e tentou devolver o pagamento para os chefes dos sacerdotes, que disseram: "O que nós temos a ver com isso? Agora é contigo. Não queremos essas moedas, elas têm preço de sangue." Isso é o que Satanás faz todos os dias com milhares de pessoas. Quando, afinal, chega à esquina da vida, se apresenta, a pessoa corre buscando saída, e é isso o que ela ouve: "Foi você que fez, a culpa é sua, você caiu." O diabo nunca dirá que foi ele. Prova disso é Lucas 22:3, que diz que Satanás entrou em Judas, o que quer dizer que todo o plano foi guiado e arquitetado por aquele que usou de uma cegueira, resultado de uma brecha aberta. O plano de Satanás é sempre o mesmo. Aliás, em toda a Bíblia é possível perceber os seus métodos com diversas pessoas, inclusive com Adão e Eva no jardim. O diabo é o pai da mentira, então tudo o que ele faz é pautado por ela. Nós sabemos que Deus é verdade absoluta e sempre diz a verdade. Por isso, antes de mais nada, o que o inimigo tentará fazer é abalar as verdades que existem dentro de nós
a respeito de Deus e do que Ele nos disse, para nos fazer pensar que o que temos como convicção na realidade não é bem assim. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Da mesma forma como fez com Adão e Eva, o diabo muda o foco de nossa visão, nos fazendo acreditar que o que realmente precisamos é aquilo que ainda não temos, e pior, que é finito. Assim começa o nosso apreço e desespero por coisas passageiras, que têm o poder de nos saciar rapidamente, mas sem se importar com o depois. Baseado em uma série de fatos que fazem sentido biblicamente, mas que não necessariamente foram expostos de maneira clara, só posso concluir e imaginar que com Judas não foi diferente. Primeiro, penso que Satanás o persuadiu a valorizar o que era transitório, colocando nele o desejo ganancioso. A tentação teve início através da ganância e no princípio a ideia de trair Jesus nele nem havia sido mencionada ainda. Então, pouco a pouco, aqueles pensamentos foram se tornando amigos íntimos e pareciam ser tão inofensivos que não havia razão para deixá-los de lado. Conforme o tempo passava, as verdades de Judas que Judas tinha eram confrontadas com mentiras. Ele se acostumava mais com aquelas ideias até de fato ser apresentado para o plano completo do diabo e ser convencido de que tudo aquilo era mesmo algo bom. Fique tranquilo, ele é Jesus, ele vai se livrar dessa. Entregue-o e você ainda ganhará um dinheiro, não se preocupe, ele não será condenado. Afinal, ele é o Filho de Deus, não é mesmo? E Judas acreditou. No fim, quando seus olhos foram abertos, o discípulo percebeu o que havia feito, e Lúcifer, por sua vez, jogou a culpa em Iscariotes. Satanás nunca assumirá a culpa. Essa é a sua estratégia. E apesar de parecer óbvia e infantil, é dessa maneira que ele tem destruído e afastado pessoas do amor de Deus. Porque se o ser humano soubesse a verdade, se ele soubesse o quanto é amado e o quanto é valorizado, o que é capaz de fazer com Deus, isso mudaria absolutamente tudo. Tudo. Afinal, Judas se encontrou cheio de culpa, remorso e com bolsos abarrotados com as 30 moedas de prata que recebeu para levar os soldados ao Getsêmani, local de intimidade de Jesus. Ele invadiu o lugar com uma multidão de soldados, beijou-lhe o rosto e assim o entregou. A palavra no original nos revela que o beijo de Judas foi um beijo de amor. Isso significa que a traição não oculta o amor, apenas o divide. Quando Judas beijou Jesus, ele ainda o amava, contudo, uma outra parte dele já não o amava mais. Após a traição, a história nos mostra que Judas devolve as moedas e, quando percebe que ninguém as quer, ele atira todas elas no templo e sai para se suicidar. Eu lembro de quando eu namorava a minha esposa Paula. Voltei para Jesus em abril de 2009, por isso namoramos 2 anos no mundo e 2 anos na igreja. Os 2 primeiros anos com ela haviam sido os melhores, e eu tinha certeza absoluta que ela era a mulher perfeita para mim. Entretanto, quando retornamos à igreja, eu passei
por um processo de cegueira que quase me custou tudo. Nós estávamos namorando e íamos noivar, quando subitamente eu comecei a desgostar dela e pensar que ela não era a mulher de Deus para mim, apesar de todas as confirmações e certeza que eu tinha em meu coração. Naquele período, eu tinha algumas expectativas que ela ainda não estava atingindo, por isso, mais e mais passei a alimentar uma cegueira que ia contra tudo o que eu havia escutado de Deus. Por essa razão, comecei a orar para que Deus me desse um motivo para terminar com ela. Isso me faz pensar que estar cego não significa estar longe da comunhão, e Judas é a maior prova disso, porque ele estava cego, mas mesmo assim se sentava à mesa e ceava com Jesus. Em outras palavras, a cegueira não nos elimina da comunhão. Então, eu, em minha cegueira, permaneci orando para que Deus me desse aquele motivo para terminar o namoro. Nessa época, o irmão da minha igreja, chamado Antônio, disse que precisava me dizer algo de Deus sobre o meu relacionamento. Ele não era qualquer homem, e sim um dos homens mais espirituais, verdadeiros e que eu mais respeitava como servo de Deus. Estávamos em uma festa de aniversário em um final de semana, quando ele me chamou de canto para dizer que havia sonhado comigo e com a Paula. Confesso que fiquei animado, afinal tinha certeza de que ele me daria esse motivo pelo qual eu tanto tinha orado. Porém, ele, bem sério, olhou em meus olhos e disse que Satanás tinha armado um laço contra o meu relacionamento com a Paula e que eu já tinha caído. Carnal. Pensei instantaneamente comigo mesmo. Eu estava tão cego que, além de pensar que a Paula não era a mulher que o Senhor tinha para mim, desacreditei do homem de Deus que eu mais respeitava, porque ele havia me dito o que ele havia me dito não combinava com o que eu queria ouvir. Meio sem graça e dizendo a mim mesmo que aquilo não era de Deus, apenas respondi um amém e não quis mais tocar no assunto. Naquela semana, consegui um motivo para terminar com a minha namorada, quase esposa. Terminei o relacionamento de manhã e à tarde estava chorando igual uma criança, porque só depois caí em mim e percebi a minha cegueira. Foram 2 ou 3 horas comemorando que havia conseguido terminar, quando de repente me dei conta de que realmente tinha feito. Em questão de horas eu fui capaz de destruir tudo. Felizmente, tanto Deus quanto a Paula tiveram misericórdia de mim, e nós voltamos naquele mesmo dia à noite. Hoje, a cada dia que passa, eu me torno mais apaixonada pela Paula e percebo o quanto nosso relacionamento era mesmo algo que estava no coração de Deus. Eu nunca poderia ter encontrado uma mulher melhor do que ela. Pela graça de Deus, essa situação foi revertida, mas muitas vezes não conseguimos reverter as consequências que a nossa cegueira gera. E é justamente em razão disso que precisamos estar o tempo inteiro pedindo para que o Espírito Santo sonde nossos corações, revele a cegueira que pode existir em nós. Judas poderia ter revertido aquela situação, mas não o fez. Ele só precisava ter esperado 3 dias, porém, apesar do arrependimento, ele não foi capaz de enxergar reversão para o que havia feito. Algumas vezes eu fico imaginando o que poderia ter acontecido se eu tivesse as chances de encontrar Judas bem no momento em que ele saiu arrependido, jogou as moedas e se livrou de tudo aquilo que o prendia. Eu queria tê-lo encontrado naquele momento, e se eu o encontrasse, diria: Judas, fique calmo. Ele, por outro lado, provavelmente diria: não, eu destruí a minha vida e acabei com tudo, agora vou me suicidar. Eu, mais uma vez, insistiria para que ele mantivesse a calma, enquanto ele, possivelmente irritado, responderia: calma, mas o filho do homem vai morrer porque eu o traí. Então, com um sorriso no rosto e lágrima nos olhos, eu lhe diria: sim, ele vai, mas fique calmo, porque se você esperar 3 dias, o mesmo sangue que você traiu vai te salvar. O mesmo sangue no qual você virou as costas vai te alcançar. Perdoar e dar uma oportunidade para viver algo novo, porque foi por isso que ele morreu, para perdoar os traidores, para perdoar aqueles que viraram as costas, aqueles que nunca acreditaram e um dia creram e disseram: por favor, me salve.
Ele ressuscitou e ao terceiro dia deu a chance para os traidores. O seu sangue escorreu no madeiro e alcançou a todos eles, inclusive a mim. Talvez hoje você se encontre como Judas e não tem problema descobrir que está cego. Mas agora que você tem a chance de abrir o seu coração e mente para receber a cura para a cegueira que pode existir em seu entendimento, a escolha é apenas sua. É bem verdade também que quem está cego não tem como saber que está cego, e é por isso que precisamos do convencimento do Espírito Santo. Apenas ele tem o poder de trazer clareza às áreas escuras de nosso ser. Peça que ele lhe traga esse convencimento agora e saiba que se existir algo, ele irá revelar e pode curar. Porque, sinceramente, tudo o que você precisa já está disponível para você. Só o amor de Deus em todas as suas formas é capaz de nos dar o que precisamos de fato e não o que queremos. E o que precisamos é do seu amor. Finalizamos esse abençoado capítulo 1 que tem o título de cegueira. Amanhã vamos ler o capítulo 2 que tem como tema a casa do Pai. Então fica com a gente, amanhã às 8 horas da noite tem mais um vídeo aqui da leitura desse livro maravilhoso, O Amor Mais Louco da História. E creio que vai te abençoar, assim como tem me abençoado aqui desse lado. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar com o máximo de pessoas e deixar um comentário aqui do que você está achando, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima!